Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. E nós vamos ler do verso 25 ao verso 33, dando continuidade ao nosso tema sobre a família da aliança, família cristã. Hoje nós estamos considerando sobre os maridos. No domingo retrasado já havia mencionado o papel do marido, no verso 25, e hoje nós daremos continuidade. Vamos ler do verso 25 em diante. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Oremos. Santo e eterno Deus, queremos louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor, que tem sido gracioso para conosco, que tem nos conduzido pelo bom e reto caminho, o caminho da tua palavra. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor, pelo Espírito, venha abrir os olhos do nosso entendimento para compreendermos a tua palavra e para que por meio dela sejamos edificados. Que o teu povo aqui seja fortalecido na fé, cada irmão, cada irmã, e desafiados a andar em novidade de vida, e que o Senhor seja entronizado em cada lar, no papel desempenhado pelos maridos como sacerdotes dos seus próprios lares, as esposas como auxiliadoras idôneas, e assim o Senhor seja honrado e glorificado na nossa vida prática, na nossa vida comum do lar. Assim nós oramos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos conceda a graça, a autoridade do alto, pelo teu Espírito, o poder que vem do teu Espírito, para vivermos de conformidade com o teu Evangelho. Assim nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, já havia mencionado sobre o papel do marido com base no versículo 25, e nós vimos que a prática cristã, e antes de pensarmos na prática cristã, devemos pensar em termos de doutrina. É assim que o apóstolo Paulo trata das questões. Ele nunca faz uma abordagem prática, dizendo, é assim, não faça assim. Ele sempre vai buscar uma fundamentação teológica, doutrinária, para, depois de ter exposto com clareza a doutrina, ele então passa a falar os aspectos práticos da vida cristã. É assim em todas as suas cartas, em todas as suas epístolas, que ele vai primeiro mencionar, vai falar a doutrina, expor, ensinar, e depois ele vai partir para aquilo que ele espera que os cristãos vivam à luz daquilo que foi ensinado. Assim também ele o faz aqui. Ele está falando do relacionamento
conjugal, do relacionamento entre marido e mulher, à luz da doutrina da expiação. Agora, no caso do marido, o papel do marido, a doutrina da expiação. Isso nós podemos perceber, meus irmãos, sempre parte do ensino para a prática. Nós vivemos num mundo muito prático, nós queremos as coisas práticas, nós não temos muito paciência com as teorias, queremos logo partir para a ação propriamente dita. Mas não é assim que deve ser feito. Quando nós temos um objeto, um tecnológico, geralmente começamos a mexer procurando como é que ele funciona, sem realmente atentar ali para o manual de instruções para ver como de fato funciona. Somos muito apressados nessa nossa geração. E muitas vezes nós também entramos em um relacionamento sem saber as implicações teóricas desse relacionamento. Como que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala, quais são as orientações de Deus. Nós já queremos partir para a prática, já queremos para algo mais prático. E lembrar, meus irmãos, que sem isso, qual é a tendência? E talvez não seja à toa que nós vemos tanto relacionamentos sendo desfeitos, tanto casamentos sendo acabando. Porque quando não há um entendimento, quando não há uma compreensão clara, a tendência é fracassar, é errar, é não saber como que se faz, não saber quais são as implicações, não saber, teoricamente, de uma perspectiva do conhecimento da relação familiar. A questão aqui não é se você gosta de alguém para manter um relacionamento. Eu gosto dela, eu gosto dele. Mas à luz do ensino aqui do apóstolo Paulo, a pergunta ou a questão a ser levantada é: você, marido, você, homem, você está disposto a se sacrificar por sua esposa? Você pode olhar para aquela pessoa com quem você procura se relacionar e dizer: eu estou disposto a morrer por ela. Eu estou disposto a dar a minha vida por essa pessoa. Porque geralmente o relacionamento começa: eu gosto tanto dela. Eu gosto tanto dele. A questão não é essa. Os nossos sentimentos são muito volúveis. Hoje eu posso gostar de uma coisa, amanhã eu posso não gostar. Mas é muito bonita. Eu gosto, ela é muito bonita. Mas pode acontecer um acidente e a beleza acabar. E aí? Acaba o relacionamento? Se você começa um relacionamento com bases em uma fundamentação equivocada, certamente as coisas também tendem a fracassar. Então, relacionamentos acabam. Porque no namoro a pessoa é uma coisa e talvez no casamento seja outra. No namoro é docinho para cá, docinho para lá, eu te ofereço a lua. Quando a casa, não tem mais nada de docinho. E aí? Percebam? A pessoa parece que muda. E então agora vai acabar o relacionamento, vai acabar o casamento. Então, nós devemos entender, não é a questão, portanto, no relacionamento do homem aqui, como nós estamos abordando, não é se você gosta dela. Mas ela também gosta de mim. Eu estou disposto a dar a minha vida por ela. Eu estou disposto a me sacrificar por ela. Eu estou com essa disposição sacrificial. Porque a doutrina aqui que o apóstolo Paulo vai colocar como fundamentação do relacionamento do marido para com a esposa é a doutrina da expiação. A doutrina da morte de Cristo lá na cruz do Calvário. Por isso precisamos entender essa fundamentação. Precisamos compreender. E também, mas há tempo ainda, falando da esposa, a esposa ou a mulher, quando vai escolher alguém para ser o seu marido, tem que se perguntar, não é se gosta, se não gosta,
ou eu gosto, ele gosta, é bonitinho, mas eu estou disposta a me submeter a este homem? Eu o vejo como sendo um líder para a minha vida? Eu estou disposto a colocá-lo, entregar a liderança para ele ou não? É muito claro as Escrituras nesse sentido. Nós precisamos pensar antes de tomar decisões tão importantes. E não ser levados meramente pelo sentimentalismo, meramente pela aparência. Porque os sentimentos acabam e a aparência também acaba. Aquele que diz, mas ela é tão bonitinha, a idade vai chegar, e aí? Vai se sustentar ou não? O amor, quando o apóstolo Paulo está dizendo, maridos, amai vossa mulher, devemos lembrar que o amor aqui não está tratando de um sentimentalismo, um sentimento, porque ele vai pegar Cristo como padrão, como Cristo amou a igreja. Ele não viu lá uma igreja bonita, formosa, lá do céu, ele vendo homens, que a igreja é composta de pessoas, e viu essas pessoas bonitas, lindas, e mais, desejosas de Deus. A Bíblia diz que os homens eram inimigos de Deus. Nós estávamos numa condição de mortos em nossos delitos e pecados. Que as nossas melhores roupas não passavam de trapo de imundícia. Portanto, ele olha do céu, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Cristo, ele se encarna por causa do seu amor para com a igreja. E não é regado a um emocionalismo, mas é uma decisão. O amor é uma decisão. Nós decidimos, tomamos uma decisão. Eu vou amar a minha esposa até o último momento da minha vida. Até que a morte separe. Eu vou amar dessa maneira. Ou em qualquer momento. Portanto, se há uma decisão, ela deve ser uma decisão pensada. Eu penso, eu faço considerações, levanto questões. Estou disposto a isto, a morrer, a me sacrificar? Ou estou disposta a me submeter? É uma decisão avaliada. O amor também é uma atitude sacrificial, onde a pessoa se realiza em ver o bem do próximo, em ver o bem daquele que nem merece o amor que é manifestado. Mas ele ama a si mesmo. É um entregar-se. O amor é uma atitude de renúncia. Percebam, Jesus ele desce, ele se encarna, sendo Deus, não julga com usurpação ser igual a Deus, mas por amor a nós, ele vem, é uma atitude de renúncia, é um entregar-se. Amor também é um compromisso. Hoje vivemos talvez em uma geração onde as pessoas desconhecem um pouco a questão de compromissos. A palavra empenhada, eu vou cumprir a minha palavra, é justamente por se fundamentar mais em emocionalismo. Não, acontece alguma coisa no meio do percurso, um acidente de percurso, parece que o amor vai esfriando, o sentimentalismo vai esfriando, e aí então eu me acho no direito de não cumprir mais os meus compromissos. Amor é um compromisso. Eu firmei um compromisso. É um acordo que foi feito. E não importa, é incondicional. Não importa as condições. Eu vou continuar cumprindo o meu compromisso. A minha palavra empenhada. Todas as promessas feitas, todas as declarações feitas, eu preciso me cumprir com elas. O amor também é algo que nós aprendemos. Ninguém aqui é expert em se doar. Ninguém aqui é expert naturalmente
em se comprometer, em se sacrificar. É uma coisa que nós vamos aprendendo com o passar do tempo. Nós vamos aprendendo. Então, percebam, já que o amor é uma decisão, eu posso aprender como que eu posso amar a minha esposa da melhor forma possível. Eu posso estar crescendo num amor constante, numa manifestação, numa dedicação maior, num comprometimento maior. Posso crescer. E aí nós vemos aqui o amor de Cristo. Paulo, que vai mencionar como um padrão do amor do marido para com a esposa. E ele fala exatamente da sua morte. Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está falando sobre o seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário. Portanto, o amor de Cristo é traduzido numa vida prática, em ações práticas. O amor, ele é muito prático. Ninguém pode dizer, eu amo fulano, mas não se percebe absolutamente nada. Não se percebe essa dedicação, este comprometimento. Confunde. Não há uma percepção clara. E no verso 26, ele vai dizer o propósito do amor de Cristo. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vai falar sobre o que ele fez, primeiramente. Ele foi resgatar a igreja. Ele veio para morrer em favor da igreja. E veio para que, por meio do seu sacrifício, a igreja fosse salva, nós fôssemos salvos. Veio para nos dar a justificação, nos tornar justos aos olhos de Deus. Veio expiar os nossos pecados. Foi isso que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Aquilo que nos condenava, ele assumiu em nosso lugar a nossa condenação. Ele assumiu em nosso lugar a nossa morte. Cristo manifesta o seu amor para com a sua igreja desta maneira. Ele se dá para a igreja. E percebam, ela é pecadora, a igreja. Nós estávamos vendidos ao pecado, estávamos mortos. Não havia absolutamente nada que nos recomendasse a Deus. No entanto, ele nos amou a si mesmo. Um amor eletivo. Ele nos ama com um amor singular. Mas não somente ele faz isso, ele perdoa. E aí nós devemos entender que muitos problemas conjugais, muitos problemas de relacionamento entre marido e mulher, é porque o marido ele não quer morrer pela sua esposa. E ele não perdoa quando há algum problema. Ele guarda no coração o rancor, ao invés de ele dizer, eu te perdoo, eu estou disposto a dar a minha vida, eu estou disposto a perdoar. Mas ele não faz como Cristo. Lembre, Jesus está morrendo para nos perdoar. Ele está levando os nossos pecados sobre si mesmo. Mas não somente ele nos resgatou do império do pecado, da condenação que nós nos encontrávamos, mas ele também continua a fazer. Perceba que ele vai dizer ainda, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para que a santificasse. Não somente perdão, mas também santificação. E aqui nós percebemos também que a doutrina da expiação e da justificação anda de mãos dadas com a doutrina da santificação. Ninguém pode dizer,
Eu não sou santo, mas eu sou salvo. Eu vivo uma vida ímpia, mas eu sei que se eu morrer, eu vou para o céu. Eu vivo uma vida não de santidade, mas ao mesmo tempo eu sei que Cristo morreu por mim, Ele pagou as minhas dívidas, Ele me perdoou dos meus pecados, e eu sei que eu vou para o céu porque Cristo morreu por mim. No entanto, a vida não é uma vida santa. Lembrando que aquele que morreu para perdoar os pecados, ele também é o mesmo que morreu para a santificar. E é ele que faz tanto a expiação, a regeneração, a justificação, quanto a santificação. A obra é completa. Portanto, uma das evidências de alguém que nasceu de novo é que ele vai viver em novidade de vida, vai viver uma vida santa. Também nós percebemos aquilo que fala o autor, a carta aos Hebreus: sem santificação ninguém verá o Senhor. A santificação é o resultado externo, é a manifestação externa da regeneração. Cristo, ele veio para nos salvar, para nos perdoar, mas também para nos santificar. Cristo, portanto, não somente perdoa, como também ele nos santifica, para que a santificasse. E aí vemos a palavra santidade ou santificação. A palavra santo significa separado. Está separando. Ele separa não somente daqui do mundo para um uso especial. É sagrado. Tem todo um cuidado com aquelas coisas que são sagradas. A esposa deve ser vista como algo sagrado. Mas também para purificar, livrando do mal moral. São duas coisas, separando para o uso especial, para um relacionamento especial com Cristo, com Deus, mas também para purificar, purificando do mal moral. E não somente isto, para apresentar a si mesmo essa igreja agora gloriosa e sem mácula. Ele cuida dela. Ele vai tirar essas nódoas, essas máculas, as rugas, as coisas, as imperfeições. E quando nós entendemos sobre a doutrina da santificação, devemos entender que não é um ato único, como a justificação, mas é um processo que Deus vai santificando por meio de vários expedientes. Como nos diz o apóstolo Paulo aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu eterno propósito. Também nós vemos o autor aos Hebreus, que vai dizer que ele disciplina todos aqueles que ele recebe como filho, para corrigir, para produzir uma vida santa. Portanto, Deus usa expedientes na nossa vida para nosso aperfeiçoamento, a nossa santificação. Também devemos entender aqui que ele vai dizer sobre o papel também, parte da teoria, da doutrina da expiação, da doutrina da santificação, para dizer que esse é o papel também do marido em relação à sua esposa. O marido é aquele que é o sacerdote do seu lar. O marido é aquele que cuida da esposa, que protege a esposa. É aquele que conduz a esposa pelo bom e pelo reto caminho. Uma santificação, uma vida de pureza e piedade. O marido tem uma grande responsabilidade. Na verdade, ele deve dar o norte para a sua família ou para a sua esposa. É ele que vai dizer com clareza o caminho que deve seguir. Cristo faz isso. E como é que ele faz isto? Assim também o marido, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, diga o verso 26, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Pela palavra.
Mas a palavra não é somente o padrão de vida em que o marido vai ensinar a esposa, mas primeiramente ele mesmo deverá se santificar. As palavras influenciam muito. O exemplo arrasta. É o exemplo de uma vida piedosa. É o que diz o Senhor Jesus Cristo lá em João capítulo 17, verso 19, na sua oração sacerdotal. E por eles me santifico a mim mesmo. Percebam, ele está dizendo, eu me santifico a mim por eles, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu estou me santificando para que eles sejam santificados. Começa então a santificação da esposa, começa com a santificação do próprio marido. É o marido que começa a tomar decisões à luz das Escrituras Sagradas. E como é que as Escrituras ou a verdade é um elemento santificador? Na medida em que nós vamos observando segundo as Escrituras e andando de conformidade com o que ela nos ensina, pedindo a graça de Deus. Aquele que fazia determinadas coisas, não faça mais isso. Antes, pelo contrário, faça dessa forma. Assim as Escrituras vai nos orientando como nós devemos viver. Como nós devemos nos separar do mal moral. Como nós devemos nos purificar a nós mesmos. E a partir do marido, antes do sumo sacerdote fazer sacrifícios pelo povo, no dia da expiação anual, ele não fazia sacrifícios pelo povo sem antes fazer sacrifício por si mesmo. Ele não fazia lá, vou fazer sacrifício pelo povo, para a purificação do povo. A primeira coisa que ele fazia era sacrifícios por si mesmo. E essa palavra é muito significativa. Ele fazia sacrifício por si mesmo, para depois fazer sacrifício pelo povo. O marido que quer cumprir o seu papel como alguém cheio do Espírito Santo, que conduz a sua família numa vida espiritual, lembrando, essa instituição família é uma instituição espiritual, de um relacionamento espiritual, com fundamentação espiritual, teológica, bíblica, para que funcione da forma como Deus ordena a nós. Tito, capítulo 2, verso 14, nos diz a palavra do Senhor Deus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Ele se deu a fim de remir-nos da iniquidade, do pecado, da transgressão. Mas não para somente aí, diz, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Ele veio para morrer, para nos purificar, mas também para nos santificar. O marido é aquele que está disposto a dar a sua vida pela esposa. É o marido que está disposto a fazer tudo pela santificação progressiva também da sua esposa, conduzindo, primeiramente, a si mesmo pela palavra de Deus. Pai, como diz o Senhor Jesus Cristo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como que nós somos santificados na verdade? Somos santificados na medida em que a palavra de Deus se torna o nosso normal, a nossa vida, o nosso padrão. Porque ela é o exato oposto daquilo que o mundo ensina. O mundo diz, leve vantagem, não tem problema você mentir, não tem problema você fazer coisas erradas, não tem problema, enfim, isso é a coisa mais normal. As pessoas falam da imoralidade como sendo uma coisa normal. As pessoas falam da desonestidade como sendo uma coisa tão trivial na nossa geração, e de fato tem sido. E o cristão é aquele que vive uma contracultura
Ele diz, não, eu vou andar aqui pelo caminho da palavra de Deus. É um caminho seguro. Ainda que todo mundo chame de besta, ainda que todo mundo chame de uma pessoa cafona, uma pessoa quadrada, uma pessoa, sei lá, não importa. Nós vemos que a santificação eu vou viver separado do mundo. Não no sentido de vamos sair do mundo, mas eu não vou viver no mesmo padrão. Eu não vou viver de acordo com os ditames deste mundo, o sistema deste mundo, os ensinos deste mundo, mas é viver uma vida pautada pelas Escrituras Sagradas, primeiramente. Não há nenhuma expectativa de promover esta santificação, purificação na vida da esposa, se primeiro não se purificar. Não havia nenhuma expectativa do sumo sacerdote fazer expiação pelo povo, se não fizesse primeiro expiação por si, o sacrifício por si. Santificação é algo que Cristo realiza em nós, como nós podemos aqui perceber. E é claro que isso aponta para a responsabilidade do marido. Se é Cristo quem tem a responsabilidade de santificar, é Ele que está fazendo isto, também aí vai mostrar o papel do marido. Não é fácil de dar o norte, de dizer, minha querida, este é o caminho. Vamos lá, nós dois, de mãos dadas. Não é só ela na frente. Vamos nós dois, vamos caminhar. Vamos nos ajudar. Vamos tirar as arestas. Ter paciência. Todos nós, às vezes, perdemos a paciência. Falamos irrefletidamente. E ter a capacidade de perdoar e dizer, não é assim, vamos tomar um novo rumo. Como Cristo leva a efeito isto, esta santificação? Pela lavagem de água pela palavra. É desta forma que ele faz. E é desta forma também que o marido, como sacerdote do lar, vai também purificar, vai trazer os padrões da palavra de Deus ao seu próprio lar. Portanto, para o marido, aqui está dizendo, assim como Cristo, ele é o sumo sacerdote, que responde pela igreja, que faz sacrifícios pela igreja, que a purifica, assim também o marido tem essa grande responsabilidade. Ele é o sumo sacerdote do seu próprio lar. É ele que tem a responsabilidade de conduzir o seu lar pelo caminho da verdade. É ele que tem a responsabilidade de interceder pela esposa, pelos filhos. É ele que tem a obrigação, inclusive, de conduzir seus próprios filhos, como nós vamos ver mais adiante. O apóstolo Paulo vai falar sobre o papel do marido, e não dos pais no sentido genérico, mas do marido em relação à criação dos próprios filhos. É o marido que se entrega a si mesmo pela esposa. É o marido que procura perdoar e fazer expiação, procurar a reconciliação e procurar que ambos estejam sempre reconciliados com Cristo. Assim como Jó, no Antigo Testamento, não sabia as atitudes dos filhos, o que eles poderiam ter feito, ou talvez tenham pecado até no coração contra Deus. E o que ele fazia? Fazia sacrifícios pela sua família, fazia sacrifícios pelos seus filhos, para que eles sempre tivessem comunhão com Deus, para que os pecados deles não atraíssem a ira de Deus, e ele estava preocupado com a família. Percebam? Exercendo o papel de sumo sacerdote do seu lar. Mas não somente isso, vai dizer também, verso 28, final do verso 27, diz, porém santa e sem defeito. Esse é o objetivo. Eu vou investir na minha esposa. Isso precisa investimento. Precisa essa decisão. Precisa esse comprometimento.
e precisa de uma ação piedosa e espiritual por parte do próprio marido. O marido, eu vou buscar a Deus, porque se eu não tiver Deus, eu não posso dar aos outros aquilo que eu não tenho. Eu não posso ser um exemplo e um modelo de piedade e santidade para minha esposa se eu não sou piedoso. Eu não posso dizer para a família, busque em primeiro lugar o reino de Deus, se eu mesmo não busco. Se eu não me torno padrão para a família, eu não posso, de fato, estar exigindo ou querer ser o ensinador, sem ser aquele que pratica. A grande responsabilidade. O papel dos homens é um papel crucial, é um papel fundamental. E é por isso que nós vemos às vezes tantas omissões, porque não é um papel fácil, não é uma coisa simples, é uma coisa muito difícil, exige sacrificar a si mesmo. Mas continuando, ele diz, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta. A ideia aqui de alimentação é um processo contínuo. Nós não comemos uma vez por semana, uma vez por mês. Embora muitas pessoas pensem que pode se alimentar espiritualmente uma vez por semana. No domingo lá eu abro minha Bíblia e vou ler. No domingo eu vou para o culto. No domingo eu vou para a igreja. Mas nos dias de semana, de segunda a sexta, está uma desconexão com as coisas espirituais, uma desconexão com as coisas de Deus. E então, certamente, não está sendo bem alimentado. Percebam, eu não posso alimentar procurar alimentar outros se eu mesmo não me alimento. E lembrar que nesta relação entre marido e mulher, ambos se tornam uma só carne. E na medida em que eu estou me alimentando, acabo alimentando aos outros. Na medida em que eu estou vivendo uma vida piedosa, os outros também estarão sendo influenciados por isto. É por isso que a Bíblia vai dizer que a mulher piedosa, a mulher santa, a mulher que foi alcançada pela graça, ela inclusive exerce um papel santificador na vida do marido, quando ele não é cristão. Ela santifica o marido. O seu relacionamento com Deus afeta os outros. Na medida em que nós estamos cheios de Deus, nós vamos influenciar outros. A boca vai falar do que o coração está cheio. As nossas práticas serão observadas, mas elas não vêm do nada. Ela vem daquilo que nós entendemos ser a verdade, aquilo que Deus nos ensina. É um processo de alimentação, é um processo contínuo. Precisa do café da manhã, do almoço, do jantar, precisa das refeições ali, nos intervalos, né, se quiser, melhor ainda. Então nós podemos perceber que é um processo contínuo. Ninguém come uma vez somente na vida. E deve-se, portanto, perseverar. Não pode desistir. Já que é um processo contínuo, precisa de perseverança. E vivemos, como mencionei, numa geração altamente imediatista. Nós queremos que as coisas sejam assim, no estalar de dedos, e as coisas se resolvam. Numa conversa, a esposa, eu já não te disse, não é assim que funciona. Deus, ele está nos purificando. É um processo. Quantos anos nós temos de vida cristã? Quantos anos eu tenho de vida cristã? E eu não posso dizer, eu estou perfeito. Estou sendo aperfeiçoado. Eu ainda luto com os meus pecados. O Espírito Santo ainda me convence dos meus pecados, das minhas fraquezas. E vai sendo aperfeiçoado. Eu vou até o final da minha vida nessa minha peregrinação. Ninguém, por mais santo que seja, é perfeito. Estamos sempre, continuamente, nos aperfeiçoando. Cristo está fazendo isto por nós. Verso ainda 28,
a si mesmo, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. A compreensão desta unidade mística entre marido e mulher. Não é possível, inclusive, que haja um divórcio sem que haja uma autoamputação. Há uma unidade, mesmo entre aqueles que não entendem esse mistério. Paulo vai dizer que isto é um mistério. Grande é este mistério. O mistério deste relacionamento, dessa instituição divina. Pois Deus assim estabeleceu. Por isso deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão agora uma só carne. Grande é esse mistério. Como assim? E você vê pessoas que nem têm o temor de Deus, que não andam com Deus, não creem em Deus. Mas eles percebem o que acontece quando há um rompimento, né? Há um divórcio, há uma amputação, há algo muito radical. Mas, por causa do alto amor, nos amamos a nós mesmos e devemos então entender que amando a minha esposa, eu estarei amando a mim mesmo. Se eu não amar a minha esposa, eu serei como uma pessoa autodestrutiva. Eu estarei me destruindo. Aos casados aqui, quando você, em algum momento, discutiu com a sua esposa, a esposa discutiu com o seu marido, você ficou feliz? Ainda que você tenha vencido a discussão, você ficou feliz? Ou você ficou arrasado? Você fica arrasado. Uma discussão de marido e mulher, uma briga de marido e mulher não tem vencedor. Quando estão em arenga, os dois estão perdendo. Porque na medida em que eu firo o meu companheiro, ou a minha companheira, meu esposo, a minha esposa, estou ferindo a mim mesmo. Por isso Paulo vai dizer, ninguém jamais, em sã consciência, a não ser que ele tenha algum problema e ele seja autodestrutivo, mas em condições normais, ninguém jamais odiou a própria carne. Por isso que nós nos alimentamos, nós cuidamos da nossa carne, do nosso corpo, nós cuidamos de nós mesmos. Assim, devemos manifestar o nosso amor, amando a nossa esposa, porque ela faz parte do nosso corpo. Como também Cristo faz com a igreja. Percebam, esse é o padrão. Porque somos membros agora do seu corpo. Paulo fala entre Cristo e a igreja para dizer sobre o amor do marido e a esposa. Ou vice-versa, ele está dizendo sobre o amor do marido para com a esposa, mas ele está se referindo aqui a Cristo e a igreja. Mas, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Não há nenhum relacionamento que se sustente quando está ali, ao invés de deixar emocionalmente. Já acontece isso em relacionamentos, que o esposo fala para a esposa, você não cozinha que nem a minha mãe. Ele ainda não cortou o cordão umbilical, ainda está lá, dependente da mãe. Ele tem que entender que ele não casou com a mãe, ele casou com a sua esposa. Às vezes quer fazer comparações. É um deixar emocional, é um deixar em termos de localidade. Vão casar e, mesmo que não more tão longe, mas não ali em cima, mesma casa, mesmo lugar, isso não é bom. Pode perceber, sempre vai ter aquelas interferências. É um deixar. Veja, é um princípio. Está começando uma nova família. Ainda que morem no mesmo terreno, mas pelo menos outra casa, né? É um deixar. Não é bom.
Você pode perceber, escute os relatos daqueles que moram ali, todo mundo junto, é a mesma casa, e se juntou todo mundo e mora num quartinho. As interferências, as confusões que acontecem, isso não é bom. Ele deixará o homem a seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, uma unidade. Para que haja uma unidade, é mais do que ajuntamento. Quando nós pegamos uma azeitona, podemos pegar várias azeitonas e colocar num potezinho ali. Um monte de azeitona, estão tudo junto. A unidade pressupõe que aqueles azeitonas, elas são esmagadas, se transformam num azeite, e ali você não consegue ver uma azeitona ou outra, é uma coisa só. A unidade no corpo, entre marido e mulher, haver o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Por isso que pode ir lá o cristão casar com o descrente, como é que vai ter o mesmo propósito? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um tem um padrão, o outro tem outro padrão. E a Bíblia vai dizer, como que vai haver uma unidade nesse sentido? A unidade, ela se dá sempre num padrão que é a verdade. Unidos pela verdade. Então não é uma unidade qualquer, é uma unidade na verdade. Ele se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Os dois agora são uma só carne. Não me refiro, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Pega o padrão lá da igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também, desta forma, ame a própria esposa como a si mesmo. Manifeste seu amor, a sua preocupação. Se dê por sua esposa. Esteja disposto a morrer por ela. Em todos os sentidos, no sentido físico. Mas morra nos seus impulsos, na sua inclinação carnal. Busque a palavra de Deus e diz, como motivação maior, eu vou me santificar, porque eu amo a minha esposa. Eu me santificando, eu vou estar demonstrando que eu tenho amor para com a minha esposa. Eu vou estar demonstrando de uma forma visível. Eu vivendo a palavra de Deus, eu vou estar demonstrando que eu amo a minha esposa. Faça isto. Cada um de per si ame a própria esposa. Mas também ele conclui dizendo, a esposa, respeite o marido. Se submeta, seja submissa ao seu marido. Eu não vou colocar aqui as implicações dessa submissão, porque já falei sobre a mulher cheia do Espírito Santo, o que significa essa submissão. Mas ele conclui dizendo, maridos, assim como a igreja, assim como Cristo amou a igreja, assim também vocês devem amar a sua própria esposa. E eu deixo aquele texto, como Jesus disse, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. O marido também, de uma forma prática, o marido é aquele que sempre está buscando o melhor para a sua esposa, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O marido é aquele que investe na esposa. Às vezes o marido quer a esposa bonita, mas não investe. Está até colocado do ponto de vista aí físico mesmo. Ele quer a esposa bonita para ele, mas ele não tem coragem de comprar um cremezinho para a esposa. Enfim, procure se ajeitar. Se arrume para mim.
O que eu posso fazer para que isso seja uma realidade? Eu vou investir. Não no sentido de luxúria ou coisa assim, mas que você possa apresentar com uma certa satisfação para si mesmo. E possa também os outros verem, esse é um marido que cuida bem da sua esposa. Ela não é uma esposa que está aí abandonada, desleixada. Não, ele cuida da esposa. Ele se esforça para apresentar ela a ele mesmo uma esposa gloriosa, uma esposa bonita. O marido tem uma responsabilidade nesse aspecto. Mas, sobretudo, sobre o aspecto de conhecimento. Apresentar uma esposa que seja bonita no seu caráter, que seja bonita, que ele vai formar, ele vai ajudar na formação do caráter da sua esposa, de que ele vai se autossacrificar, ele vai se mortificar para os seus próprios pecados, tendo como motivação, eu preciso ser exemplo para minha esposa, eu preciso ser exemplo para minha família. É difícil? Não é fácil. O caminho é difícil. Mas imagine, eu já escutei isso há muito tempo, uma esposa de um pastor que fez a mudança do quarto dela ali para o púlpito da igreja. E alguém perguntou, o que você está fazendo, levando as coisas do seu quarto para a igreja? Ele disse, porque aqui o meu marido é tão amoroso. Ou seja, ele não era isso lá no seu lar. Que nós possamos, a partir do nosso próprio lar, sermos modelos, piedosos, crentes, santos. E que outros então possam ver essa santidade. E nossa esposa seja influenciada pelas nossas vidas. Que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe, nos conceda assim a sua graça e a sua misericórdia. Amém? Vamos orar.